Olá, seres, aqui é a professora Natanaele e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre atomística, mais especificamente sobre os modelos atômicos. E o que é atomística? A atomística é a parte da química que trata do estudo do átomo e de todas as suas características. Mas o que é o átomo? O átomo é a unidade básica da matéria que compõe todas as substâncias existentes. A palavra átomo é derivada do grego e significa sem partes ou indivisível, pois essa foi a primeira ideia que se teve a respeito da estrutura do átomo e da composição da matéria. Atualmente, nós já sabemos que o átomo é sim divisível e é composto por partículas subatômicas chamadas prótons, nêutrons e elétrons. Vamos conhecer um pouco mais sobre a evolução dos modelos atômicos. O primeiro modelo atômico, a primeira proposta de modelo atômico foi feita por Dalton em 1803. Durante muito tempo, vários cientistas ficaram intrigados tentando responder a pergunta: o que é o átomo? E Dalton afirmava que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, o que para ele representava a menor porção da matéria. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Mas por que uma esfera? Bem, porque as esferas elas não têm vértices, nem arestas, nem cantinhos, nem nada do tipo. Elas são as figuras geométricas mais difíceis de serem quebradas. Daí vem o nome. O segundo modelo foi o modelo atômico de Thomson, lá em 1903, o famoso pudim de passas. Durante a segunda metade do século XIX, nós tivemos o surgimento da energia elétrica e da utilização de corrente elétrica. E o Thomson faz um experimento com raios catódicos. Ele coloca duas placas carregadas eletricamente, uma carregada positivamente e uma carregada negativamente. Dessa maneira, se o átomo não possuísse realmente nenhuma carga, ele não ia ser atraído por nenhuma das duas placas. E nesse experimento, ele descobre o elétron que existe dentro do átomo. A teoria de que o átomo era indivisível, proposta por Dalton, ela cai por terra e Thomson diz que o átomo, na verdade, é composto por uma massa positiva na qual estão incrustados, ou seja, colocadinhos lá, os elétrons, que são de carga negativa. Por isso o nome pudim de passas. E por que os elétrons não saem dessa massa? Bom, a resposta para a época era porque a carga negativa é atraída pela carga positiva, mas isso você já sabe, não é, cabeça? Por isso eles não se separam. E dessa forma o átomo continua no modelo atômico de Thomson sendo esférico, maciço e ficou conhecido como pudim de passas, como eu havia falado anteriormente. O próximo modelo, o terceiro modelo de átomo, foi o modelo atômico de Rutherford. Em 1911, Rutherford utiliza o polônio em seu experimento. O polônio é um elemento radioativo que emite uma partícula denominada partícula alfa. Nesse experimento que Rutherford fez, milhares dessas partículas foram lançadas contra uma placa finíssima de ouro e esperava-se que, se o átomo fosse realmente maciço, as partículas alfas não passariam. Mas, para surpresa de todos os envolvidos, a grande maioria atravessou os obstáculos, sendo que algumas poucas sofreram desvio e algumas voltaram para trás. Bom, as que voltavam para trás levaram Rutherford a perceber que algo nesse átomo realmente era maciço. E ele evidenciou que o átomo possuía uma região central, denominada núcleo atômico, onde fica praticamente toda a massa do átomo e que apresenta carga positiva. E uma região denominada de eletrosfera, onde os elétrons ficam orbitando ao redor do núcleo. A partir desse momento, ele dividiu o átomo em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. A partir do espalhamento de partículas alfa, Rutherford demonstrou que o modelo de Thomson, que era o pudim de passas, era um modelo inconsistente. Esse experimento também detectou a presença de partículas positivas nos átomos, o qual ele denominou de prótons. O postulado de Rutherford
é esse que está na caixinha aqui ao lado. A maior parte da massa e da carga positiva do átomo encontram-se em uma pequena região, o núcleo, que é circundado por espaços vazios, no qual os elétrons se movimentam. Aqui nesse desenho vocês podem observar, esse é o modelo mais clássico que nós temos do que é um átomo. Porém, entretanto, todavia, esse não é o modelo vigente. Bom, o modelo atômico de Bohr foi proposto lá em 1914, de Rutherford Bohr, na verdade, né? Porque, na verdade, o modelo de Rutherford tinha deixado um questionamento que Bohr respondeu um pouco depois. O questionamento era: por que o elétron não cai no núcleo se as suas cargas se atraem? Que é um questionamento muito válido. Bom, a física clássica diz que carga positiva atrai carga negativa. Entretanto, a física moderna já diz que nem sempre é assim. Mesmo que as cargas sofram atração, existe uma energia que as impede de cair, que é a chamada energia quântica. O átomo de Bohr é o de Rutherford, mas melhorado. Nele a gente acrescenta a energia quântica. O que isso significa? Que Bohr também diz que os elétrons giram em torno de um núcleo, mas em órbitas quantizadas. Quando um elétron absorve certa quantidade de energia, ele salta para uma órbita mais energética. Quando ele retorna para sua órbita original, ele libera a mesma quantidade de energia na forma de onda eletromagnética. É isso que essa imagenzinha aqui que tem N1, N2 e N3 está mostrando para gente. Um átomo saltando de uma camada mais interna para uma camada mais externa, que é mais energética, e quando ele volta, ele emite um fóton, uma onda eletromagnética de luz. Os postulados de Bohr, com base nos átomos de hidrogênio, são: o elétron gira ao redor do núcleo em órbitas circulares que têm níveis de energias quantizados. O que é isso? Níveis de energia específicos. Cada uma dessas órbitas tem energia constante. Os elétrons mais externos apresentam maior energia. Ou seja, quanto mais afastado do núcleo, maior a carga energética. Um elétron, ao saltar entre essas órbitas, absorve e emite energia na forma de um quanto de luz, ou seja, um fóton, com energia igual à diferença de energia entre as órbitas em questão. As órbitas permitidas dependem dos valores quantizados, que são bem definidos e são representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, que é... E aqui nós vemos a utilidade do diagrama de Pauling. Bom, o próximo modelo atômico é o modelo atômico de Schrödinger, que é o modelo orbital atômico. Ele já trabalha com a física quântica. A equação de onda de Schrödinger é complexa e requer um conhecimento matemático muito avançado. Mas eu vou citar aqui para vocês, porque vocês precisam saber que esse é o princípio... Esse é um modelo atômico vigente, é o que nós utilizamos e é o mais aceito dentro do meio científico. Então, vamos lá. Antes de se chegar a esse modelo atômico, modelo orbital, um cientista, Sommerfeld, acrescentou um pequeno detalhe ao modelo de Rutherford-Bohr, que era o fato de que os elétrons não giram em órbitas circulares, mas eles giram em órbitas elípticas, alternando os momentos em que estão mais próximos do núcleo do que estão mais afastados. E o que isso significa? O que isso quer dizer? Isso nos mostra, isso nos diz que a velocidade do elétron sofre variação. De Broglie, que foi um outro cientista, por meio do princípio da incerteza postulado por Heisenberg, instaurou um modelo que insere a dualidade do elétron, também conhecido como dualidade partícula-onda. Isso porque quando o átomo se comporta como partícula, ele tem a sua trajetória constante, elíptica. Quando se comporta como onda, ele tem um movimento ondulatório. E aí, finalmente, Schrödinger, depois de todos esses postulados do princípio da incerteza, da dualidade onda-partícula, ele fez inúmeros cálculos extremamente avançados e colocou em desuso a ideia de órbitas circulares ao redor do átomo, porque, dado esses postulados, não se pode prever, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, a posição e a velocidade de um elétron. Logo, determinou-se
orbital a região que apresentaria a máxima probabilidade de localização dos elétrons e, portanto, orbitais se assemelhariam, grosso modo, a nuvens eletrônicas. E como eu havia falado anteriormente, desde 1923 esse é o modelo atômico vigente. Mas qual que é a diferença? Observem aqui na primeira imagem. Tá mostrando, na segunda imagem, perdão, mostra pra gente a diferença do modelo. Aqui, no modelo planetário, o átomo orbitaria em um círculo, né, circular ao redor do núcleo. Já no modelo de Schrödinger, não, a gente tem meio que o espaço onde isso seria possível. Todos esses pontinhos são possíveis locais onde o elétron poderia estar orbitando ao redor do núcleo. E na terceira imagem aqui a gente consegue ter uma visão melhor de quantas possibilidades podem existir ao redor de um único átomo. E muito obrigada.